Pessoal, letra C aí, ó. Aqui, mais uma vez, se a gente observar aqui, ó, né, se você subir uma linha aqui, ó, quer dizer, se você for fazer integral em relação a x, nesse ponto aqui, tá, não ficou muito bem aqui, não, pera. Nesse ponto aqui, ó, a função de baixo muda em relação a x. Eita, tá difícil aqui, eu estou usando essa mesa digitalizadora, é difícil a gente fazer uma linha reta. Pronto, esse ponto aqui, ó. Na verdade, você teria que fazer então uma área 1 aqui e uma área 2 aqui, porque a função de baixo ela mudou aqui nesse caso. Esse aqui eu vou resolver das duas formas, né? Então, se a gente for resolver em relação a x, então seriam duas integrais, ó. Uma mais a outra. A primeira aqui, que é essa área de 1, vamos chamar de área 1 aqui, e aqui eu vou chamar de área 2. Essa área 1, a função de cima é o 2, o y já está isolado, menos a função de baixo, que é 1 sobre x. Certo? Então, essa é a primeira área aqui. Depois nós vamos achar os intervalos de integração. A área 2, que é essa aqui, em cima também é 2, que é o y igual a 2. Só que ao invés de ser essa parte aqui, ó, embaixo vai ser essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, para fazer em relação a x isolando o y, a gente tem y igual a x ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos x ao quadrado dx. Beleza, agora vamos achar os intervalos de integração. Vou pegar esse ponto aqui, né, e vou igualar as duas funções aqui, ó. 1 sobre x igual a 2. Você vai descobrir que x é igual a meio, né? Então, a primeira integral começa em meio. Termina nesse ponto aqui, onde essa função e essa função são iguais, ou seja, onde 1 sobre x é igual a x ao quadrado. Passa isso para cá, fica x ao cubo igual a 1, x igual a 1. Então, a integral vai de 1 meio até 1. A segunda integral começa nesse ponto de x, que é 1, que é o mesmo aqui, e vai terminar nesse ponto aqui. Para saber esse ponto aqui, eu vou igualar as duas aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2, como é um valor positivo, x igual a raiz de 2 aqui, ó. Então, essa integral aqui, se você fizer a soma dessas duas integrais, você vai chegar nessa área aqui. Aí eu vou deixar aí como exercício, depois vocês façam aí. Eu vou fazer agora em relação a y, a mesma integral. Então, em relação a y, eu tenho que isolar o x, mas percebendo o seguinte, que qualquer seta que eu fizer nesse sentido, ela sempre vai pegar nessa função aqui, que isolando o y aqui, ó, vai ficar x ao quadrado igual a y, isolando x, né, para fazer em relação a y, x ao quadrado é igual a y, x igual a mais ou menos raiz de y, mas como eu estou na parte positiva do x, eu vou usar só o x igual a raiz de y. Então, essa é a função que vai definir a área aqui, ó, em cima. Aqui embaixo, ó, para pegar essa função, só passar o x para cá multiplicando, passar o y para cá dividindo, eu tenho que x é igual a 1 sobre y. Ou seja, então, com uma integral só, que é essa função aqui, que é o raiz de y, que a gente achou aqui, ó, menos essa função aqui, que a gente achou que é 1 sobre y. Né? Então, é assim que a gente vai fazer em relação a y. Os valores de y aqui, ó, ela termina aqui no y igual a 2, né? Então, aqui é no y igual a 2. E essa função aqui, ó, para saber o valor de y aqui, é só igualar as duas. Então, vai ficar 1 sobre y igual a raiz de y. Elevando os dois lados ao quadrado aqui, vai ficar 1 sobre y ao quadrado igual a y. Y ao cubo igual a 1, y igual a 1. Então, quer dizer que a função vai ser essa aqui, ó. Então, essa integral aqui representa, se eu resolver essa integral, tem que dar o mesmo resultado da soma dessas duas aqui de cima, ó. Eu vou só resolver essa aqui, ó. Raiz de y é a mesma coisa que y elevado a meio. Fazendo a integral aqui, vai ficar y elevado a 3 meios sobre 3 meios. Só que o 3 meios vai ficar 3 sobre 2, só que na divisão de fração o 2 vai passar para cá, ó. Menos integral de 1 sobre y, ln de módulo de y aí, certo? Ou ln de y. E substitui o y por 1 e por 2. Substituindo por 2 aqui, ó, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 ao cubo sobre 3, menos ln de 2. Substituindo por 1, né, vai ficar 2 raiz quadrada, né, de 1
elevado ao cubo sobre 3 menos ln de 1 menos ln de 1 aqui, né? ln de 1 é 0, então aqui, isso aqui vai dar 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar 4 raiz de 2 sobre 3 menos ln de 2 menos 2 sobre 3. Ó. Então a resposta vai ser isso aqui. Ó. Se quiser, você pode colocar tudo sobre 3, ó, vai ficar 4 raiz de 2 menos 2 menos ln de 2 menos 3 ln de 2 sobre 3, tirando o mínimo. Então, unidade de área, né? Poderia deixar assim ou deixar assim, tanto faz. A resposta é a mesma. Se você resolver essa integral aqui, você vai encontrar o mesmo valor, né? Então, vai encontrar o mesmo valor aí, beleza? Só tomar cuidado com o seguinte, ó. Aqui, quando você fizer integral de menos 1 sobre x, você vai encontrar menos ln de x. Aí, quando você usar os valores que são 1,5, isso aqui vai ficar menos ln de 1 mais ln de meio, ó. A ln de 1 é igual a 0. Aí, se você achar que encontrou um resultado diferente, porque aqui embaixo apareceu ln de 2, não é um resultado diferente, não. É só porque você pode usar a propriedade de logaritmo. Ó. O meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E em logaritmo, você pode pegar esse menos 1 e passar aqui para frente. Isso fica menos ln de 2. Ó. Então, não tem problema se você encontrar isso, não. Esse menos ln de 2 é o mesmo que você vai achar aqui embaixo. Ó. Então, a resposta está correta. Né? Precisa achar que você errou o exercício por conta disso aí, não. Beleza?